Meus irmãos, bom dia, sejam todos vocês muito bem-vindos. Estamos começando agora a nossa EBD online deste domingo. Estamos reunindo a igreja para juntos estudarmos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Você que não está aqui no templo, você que está ausente da cidade, viajando, talvez enfermo, e estuda conosco, participa conosco da EBD através da transmissão ao vivo online pelo canal da igreja no YouTube. Daqui a pouco, às 10 horas e 10 minutos, estaremos também ao vivo online com o nosso culto da manhã e também à noite, logo mais às 19 horas, ao vivo presencialmente e transmitido através do canal da igreja no YouTube, o nosso culto hoje à noite com a presença do teatro apresentando um musical especial de Natal. Você está convidado a vir e participar conosco hoje a partir das 7 horas da noite. Agora, 9 horas da manhã, estamos começando a nossa EBD online. E também no prédio da nossa igreja, do templo da nossa igreja, todas as classes funcionando com todos os alunos, com todos os professores também. Eu quero aproveitar aqui, abrir um parêntese logo no início para chamar a sua atenção. No próximo domingo, nós não teremos a EBD, nem o culto da manhã. Por quê? Próximo domingo, dia 25. Então, no sábado, dia 24, teremos a ceia de Natal em família, cada um com a sua família em sua casa. Portanto, próximo domingo, dia 25, Natal, não haverá EBD, nem presencial, nem online, e também não haverá, excepcionalmente, o culto da manhã. O mesmo estará acontecendo no dia 1º de janeiro. Por quê? Porque no sábado, dia 31 de dezembro, a partir das 10 horas da noite, nós teremos aqui no templo da nossa igreja o culto especial de fim de ano. Celebração da Ceia do Senhor, retrospectiva, estaremos juntos aqui orando, agradecendo a Deus pelo ano de 2022 e também pedindo as suas bênçãos para o próximo ano 2023. Então esteja atento, não teremos EBD presencial e nem EBD online. E não teremos culto pela manhã no próximo domingo, dia 25, no Natal, e no dia 1º de janeiro também. Teremos apenas o culto da noite, ok? Teremos o culto da noite no próximo domingo, às 7 horas da noite, um culto especial cantado de Natal. E também no dia 1º de janeiro, teremos o culto da noite, sempre a partir das 7 horas da noite. Você está convidado. Vamos orar e vamos iniciar nesta manhã o nosso estudo da revista, o nosso estudo da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, na nossa EBD online. Vamos orar. Pai, obrigado a Deus porque nesta manhã o Senhor nos dá a oportunidade, mais uma vez, de estarmos reunidos com os nossos irmãos e irmãs em Cristo e juntos assim estudando a Tua Santa Palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Teu Santo Espírito nos dê direção. Queremos conhecer mais a Tua Palavra, queremos, ó Deus, que o Senhor nos ajude neste aprofundamento tão necessário, tão importante para o nosso crescimento e fortalecimento espiritual. Por isso, pedimos que o Senhor nos ajude mais uma vez hoje na nossa EBD online. Também pedimos que o Senhor abençoe todas as classes que estão funcionando nesta manhã, todos os alunos, todos os professores. Pedimos que o Senhor abençoe a nossa liderança, o nosso Ministério de Educação Cristã da Igreja, sempre preocupado em levar o povo de Deus ao estudo da Palavra. Obrigado mais uma vez por esta manhã, nos abençoe, é a nossa oração em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém? Lição de número 13, pegue a sua revista, abra a sua revista, página de número 66. Nós estamos estudando, neste período, as preciosas cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Nos domingos anteriores, nas semanas anteriores, nós já estudamos a carta que ele escreveu aos Gálatas e agora iniciamos e já estamos, na sequência, estudando a carta que ele escreveu aos Colossenses. Portanto, hoje, lição de número 13, nós estaremos falando sobre o tema reconciliados com Deus. Este é um tema muito importante
Por quê? A Bíblia diz que em Cristo Jesus, nós que estávamos separados, distantes e perdidos, nós em Cristo estamos agora reconectados, reconciliados com o Senhor. A palavra reconciliação aqui tem a ver com alguém que estava separado, longe, distante e que agora está perto, está junto e está novamente desfrutando de comunhão um com o outro. No caso, claro, o homem, o ser humano, com Deus, o Criador. Então, é muito importante nós estudarmos este tema porque reforça a nossa fé, reforça a nossa confiança, reforça a nossa esperança no Senhor. Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário e na sua ressurreição também o direito total, amplo e restrito de ser o nosso reconciliador. Por isso é muito importante que você tenha sempre em mente que não há outro mediador entre Deus e o homem. Não há outro mediador entre nós e Deus, o Criador. O único mediador é Cristo Jesus. O único entre o homem e Deus, entre o ser humano e Deus, é Ele, Cristo Jesus, o Senhor da nossa vida. Jesus Cristo é o único mediador, porque somente Ele, através do seu sacrifício na cruz do Calvário e a sua ressurreição, a vitória de Jesus sobre a morte, Ele é o único capaz de nos reconciliar com Deus. Aliás, palavras do próprio Senhor Jesus. Ele disse: eu, Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, que é Deus, o Senhor, a não ser através de mim. Estas palavras de Jesus são importantes e clareiam esta ideia que Paulo está passando aqui para nós no nosso estudo de hoje. Bom, a sugestão do autor da revista é uma leitura que vai de Colossenses, capítulo 1, versículo 20, até Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Anote aí, Colossenses 1, 20 até Colossenses 2, 5, dá a base bíblica, o conteúdo para o nosso estudo da revista, o nosso estudo da lição de hoje, cujo tema é Reconciliados com Deus. Mas nós estaremos lendo apenas em Colossenses 1, versículo 20. Vou abrir aqui a minha Bíblia, Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses 1, versículo 20. Eu sei que você tem a sua Bíblia em mão, sei que a sua Bíblia está aberta aí neste momento, mas eu vou colocar o texto aqui para que a gente possa ler junto agora também. Aqui está escrito assim: e por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Mais uma vez, vamos fazer esta leitura, Colossenses 1, 20. E por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Muito bem, vamos entender isto que o apóstolo Paulo está escrevendo para aquela igreja naquele momento, nos primeiros anos do primeiro século da era cristã, uma palavra de Deus através do apóstolo para aquela igreja, mas também palavra de Deus, revelação de Deus, dita a todas as igrejas, inclusive a nossa, a mim e a você, hoje, aqui e agora. Paulo foi usado como um instrumento do Senhor para transmitir esta mensagem. Observe que Paulo é apóstolo do Senhor Jesus. Não esteve pessoalmente com Cristo. Ele não caminhou com Jesus, ele não esteve durante os 3 anos lado a lado com os outros apóstolos, com os outros discípulos, falando com Jesus e ouvindo os ensinamentos do Senhor Jesus. Aliás, pelo contrário, antes Paulo tinha como nome Saulo, Saulo de Tarso, e ele perseguia os crentes. E ele tinha documentos que as autoridades lhe deram, autorizando Paulo a perseguir os crentes, a perseguir os membros das igrejas, prender, julgar, condenar e matar. Ou seja, ele era inimigo do Evangelho, inimigo de Deus. Saulo de Tarso era inimigo de Jesus
inimigo dos apóstolos e dos discípulos. Mas a Bíblia conta que ele teve um encontro sobrenatural com Jesus. Ele estava com alguns soldados a caminho da cidade chamada Damasco. E ele então teve um encontro com Jesus. Jesus apareceu a Saulo através de uma luz brilhante, intensa, dialogou com ele e então ele se converteu, ele se entregou a Jesus. Passou a crer em Jesus Cristo como o Messias, o único Senhor e Salvador. Ele então passa alguns anos, depois da sua salvação, depois da sua conversão, Paulo passou alguns anos ouvindo os discípulos, ouvindo os demais apóstolos e aprendendo deles. Ou seja, ele fez um seminário teológico, ele estudou sobre Deus, sobre Jesus, ele estudou sobre os ensinos de Jesus e então nós temos aqui a teologia paulina, que antes de ser a teologia paulina, a teologia do apóstolo Paulo é a teologia de Jesus, é a teologia de Deus, porque tudo que Paulo escreveu, tudo que está registrado aqui na Bíblia Sagrada, na palavra do Senhor, ele o fez com base nas informações dos apóstolos, dos discípulos, que eles viram, que eles ouviram e relataram. Eles estiveram pessoalmente com o Senhor Jesus. Muito bem, vamos então ao nosso estudo de hoje. O primeiro ponto que o autor coloca aqui é o meio pelo qual foi feito a reconciliação. O meio pelo qual foi feito a reconciliação. Conforme nós já lemos no texto anterior, na revista que estudamos, a lição que nós estudamos da revista na semana passada, Jesus é o soberano Senhor do universo, ele é o Senhor soberano da igreja e ele é cabeça da igreja. Agora aqui neste texto, Paulo diz que é por meio dele, isto é através de Jesus, que Deus reconcilia consigo mesmo todas as coisas. Esse é o plano de Deus. Esse é o plano de Deus. O plano da reconciliação do homem, a criatura, com Deus, o seu Criador. O verbo reconciliar aqui, ele significa que foi algo total, foi algo completo, foi algo absoluto. Jesus, 100%, foi instrumento de Deus o Pai para nos reconciliar. Paulo estava preocupado aqui, neste texto, nessa carta escrita aos Colossenses, com as heresias, com aqueles falsos mestres que estavam ensinando fake news, ensinando mentiras, ensinando inverdades acerca de Jesus. Eles diziam, por exemplo, que Jesus era apenas um espírito que veio de Deus e que, portanto, ele era incapaz de reconciliar o homem com Deus. Paulo prova, Paulo atesta, Paulo afirma categoricamente que aqueles hereges estavam errados. E ele insiste com aquela igreja e conosco, com todas as igrejas. Jesus Cristo nos reconciliou totalmente. Ele fez uma obra completa, uma obra cabal, como nós cantamos no hino. O plano divino, então, para a reconciliação se concretizou através de Jesus. Quando Jesus vem ao mundo, e nós estamos agora nestes dias celebrando o Natal, Jesus vem ao mundo para ser o Emanuel, o Deus conosco. Ele vem também ao mundo para ser o Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo. Ele veio, nasceu, aqui viveu, realizou o seu ministério e no final ele conclui a sua missão. A sua obra é total, é completa, é absoluta. Cristo vai para a cruz do Calvário como Cordeiro de Deus, é sacrificado. Ao terceiro dia vence a morte, ele ressuscitou ao terceiro dia, domingo pela manhã, e aí, ao vencer a morte, ele o fez para que nós também possamos vencer a morte e nele, Cristo, possamos receber a salvação eterna para a nossa alma. Aqui ele diz, todas as coisas são reconciliadas, todas as coisas, ele está dizendo que são reconciliadas com Deus. Mas ele deixa de fora pelo menos 3 elementos aqui. É importante nós esclarecermos, porque muitas pessoas, às vezes, equivocadamente,
acham que todos vão ser salvos, no final todos vão para o céu, no final todos estarão com Deus, porque Deus é amor, é misericórdia, Deus é perdão. Bom, preste atenção. Às vezes eu fico numa situação muito difícil enquanto pastor, porque sou convidado para trazer uma palavra de conforto quando uma pessoa morre e nós temos ali o velório antes do funeral, do sepultamento, e eles pedem ao pastor para dar uma palavra, mas eles falam para o pastor: olha, essa pessoa não tinha Jesus, essa pessoa não estava na igreja, pelo menos que nós tenhamos conhecimento, essa pessoa ainda não tinha entregado seu coração para Jesus. Veja só que situação difícil e eu diria até constrangedora para nós, né? Então, quando ele diz que Jesus reconciliou todas as coisas, estão de fora os incrédulos. Por quê? Porque aquele que não crê em Jesus, aquele que não crê que Cristo Jesus é o Filho de Deus, o Messias, aquele que não crê que Jesus morreu e ressuscitou e está vivo, este está fora, não está reconciliado com Deus. Morre, o seu corpo, a sua alma não vai para o céu, vai para o inferno. Então, ele não está reconciliado porque não creu. Também Satanás, claro, Satanás em momento algum, em hipótese alguma, porque ele rejeitou Deus, quis ser igual ou superior a Deus, ele rejeita Jesus, ele perseguiu Jesus, tentou várias vezes impedir que Jesus cumprisse a sua missão e fosse o nosso Senhor e Salvador. Satanás também não é reconciliado com Deus, ok? E claro, os anjos das trevas, os anjos maus, aqueles que seguiram Satanás, aqueles que seguiram Lúcifer e que foram, juntamente com ele, expulsos do céu e que agora habitam nas trevas, habitam no inferno. É muito importante que a gente tenha esta informação em mente. Em segundo lugar, o autor da nossa revista diz também algo que é muito importante, informação preciosa: o meio usado para a reconciliação. Bom, aqui estamos afirmando que Jesus nos reconciliou com Deus o Pai. Estávamos distantes, estávamos perdidos, estávamos separados, estávamos divorciados de Deus, digamos assim. E Ele vem para nos reconciliar. Ele nos traz de volta à presença de Deus, à comunhão com Deus e à salvação eterna também. Qual é o meio usado para a reconciliação? Primeiro, fez a paz pelo sangue de Cristo na cruz. Está aí no versículo 20 que nós lemos. Está aí no versículo de número 20. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. É por isso que, quando nós celebramos como igreja a ceia do Senhor, há dois elementos. A orientação de Jesus, o pão que nos traz à memória o corpo de Jesus que foi partido e dado por nós. E o cálice que representa, que simboliza o sangue de Jesus, poderoso para lavar o coração do homem de todo o pecado e o purificar. Então, o sangue de Jesus. E por que o sangue de Jesus na cruz do Calvário? Ele se tornou ali, naquele momento, o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, certo? Por quê? Porque era até aquele momento a maneira como Deus se relacionava com o homem. Na nação dos judeus, na nação de Israel, o povo hebreu, como queiram, eles realizavam os sacrifícios de animais para que o pecado deles fosse perdoado. E isso acontecia quando o sacerdote sacrificava sobre o altar um cordeiro, ok? Portanto, agora Jesus vem e ele cumpre toda a justiça, ele cumpre a lei e os mandamentos, mas pela última e definitiva vez. Ele vai para a cruz do Calvário como o Cordeiro de Deus e o seu sangue é derramado, a cruz se transforma naquele momento num altar e então é pelo sangue da cruz que nós encontramos a paz com Deus ou a reconciliação com Deus. Em segundo lugar, reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte. Esta expressão que está aí na Bíblia, no versículo 22, é empregada para opor-se à ideia dos falsos mestres de que os anjos eram intermediários na reconciliação do homem com Deus. Isso não é verdade, é uma heresia.
e nós não podemos crer assim. Nós precisamos compreender que o corpo físico do Senhor Jesus foi entregue por Ele mesmo naquela cruz para substituir o homem, para substituir o nosso corpo. É por isso que a gente utiliza aquela expressão sacrifício vicário de Jesus. Sacrifício vicário de Jesus. Esta expressão significa isso, né? O sangue de Jesus foi derramado, mas também o corpo de Jesus. O corpo dele estava naquela cruz, o corpo dele recebeu as chibatadas, o corpo de Jesus, ele recebeu na sua cabeça a coroa de espinhos, e também ali eles pregaram as mãos de Jesus, os pés de Jesus, feriram Jesus ali naquela cruz. E a finalidade da reconciliação. O alvo supremo da reconciliação é a apresentação dos salvos a Deus. Isto é, o objetivo desta reconciliação é que Jesus vem para pegar o homem e trazer o homem de volta e apresentá-lo ao Pai, a Deus, o Pai. Este é o movimento que Jesus faz. Esta é a sua tarefa na reconciliação. Ele é o nosso reconciliador espiritual, porque ele nos pega e ele nos ergue, ele nos levanta, nos leva e nos apresenta e nos entrega a Deus, o Pai. Santos, diz aqui o texto, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Não que sejamos santos, não que sejamos inculpáveis, não que sejamos irrepreensíveis. Portanto, o que significam estas 3 palavras? Primeiro, santos, separados do pecado, separados do mundo e separados para Deus. Inculpáveis, agora não somos mais culpados e não seremos condenados, porque Jesus nos libertou da condenação. Irrepreensíveis, não ser acusado ou repreendido por alguém. A Bíblia diz em Apocalipse 12 que Satanás é o acusador. A partir de Jesus, o nosso reconciliador, nós não somos mais condenados, não podemos mais receber estas acusações, porque agora estamos irrepreensíveis pela ação, pelo ministério, pela obra de Cristo Jesus, o nosso reconciliador. Número 4 agora, vamos seguir aí o nosso estudo, vamos acompanhar o nosso autor aqui do estudo de hoje, da nossa revista. A evidência da reconciliação. A Bíblia repetidamente ensina que aqueles que foram realmente reconciliados permanecerão na fé. Isso é muito importante, permanecer na fé. Anote isso. Uma vez alguém perguntou assim, pastor, os meus 2 filhos estavam na igreja, agora eles não estão na igreja mais. Eu fico preocupado pensando, será que os meus filhos eram salvos? Não eram salvos? Será que os meus filhos irão para o céu? Não irão? Será que os meus 2 filhos um dia voltarão para a igreja? Esta é uma pergunta difícil, não é uma pergunta qualquer. A resposta que eu dei para aquele irmão foi o seguinte, seus 2 filhos estavam na igreja, foram batizados, eram membros da igreja. Ou eles são verdadeiramente salvos em Cristo e um dia voltarão para Deus, ou eles nunca foram salvos e agora estão onde é o lugar deles. E nós precisamos orar, testemunhar e pregar para que eles de fato um dia se convertam. Uma pessoa verdadeiramente salva pode até sair da igreja em algum tempo, mas o Espírito Santo de Deus estará nele, estará atuando, estará trabalhando nele, e mais cedo ou mais tarde ele vai voltar. Mais cedo ou mais tarde ele retornará para a casa do Pai, como a parábola que Jesus contou do filho pródigo. A palavra aqui no texto, na carta de Paulo aos Colossenses, serviu como uma advertência para aqueles irmãos quanto ao perigo de se afastarem do Evangelho. Paulo estava dizendo, meus irmãos, estejam atentos, tomem cuidado, não permitam a frieza, a indiferença, o distanciamento. Que, aliás, irmãos, é uma realidade terrível que nós estamos vivendo em nossas igrejas, em todo o mundo, neste exato momento.
Quantas pessoas, por causa da pandemia da Covid-19, deixaram de frequentar a sua comunidade de fé, abandonaram os cultos presenciais, não estão vindo, não estão aqui em comunhão com o corpo, em comunhão com os irmãos na casa de Deus, servindo ao Senhor com os seus dons, com os seus talentos. Quantas pessoas? Muitas pessoas. Eu recebi a visita de um pastor, ele é pastor numa cidade no Mato Grosso, no estado do Mato Grosso. Ele esteve aqui comigo na igreja e ele comentou comigo. Ele disse: pastor, eu creio que a metade dos membros da minha igreja não voltarão aos cultos presenciais. A metade dos membros da minha igreja não estarão mais conosco aqui nos cultos depois que essa pandemia estiver sob controle. Então, Paulo ele traz uma palavra aqui de advertência, dizendo: não se afastem, não fiquem distantes, mas estejam perto, estejam próximos da esperança do Evangelho, da mensagem apostólica que anunciava a salvação em Cristo Jesus e a certeza da vida eterna também. Veja, alguém disse assim: pastor, mas a igreja não salva. É verdade. Só Jesus Cristo salva. É verdade. Mas onde você ouviu falar do Evangelho? Onde você cresceu espiritualmente? Foi fortalecido com a mensagem da palavra de Deus? Onde você foi batizado? Onde você se casou? Onde seus filhos foram apresentados? Onde você está sendo cuidado, pastoreado e abençoado? A igreja ela é um instrumento de Deus na vida dos salvos e todo aquele que é verdadeiramente salvo tem no seu coração um desejo natural de estar reunido como igreja, com os salvos, com os irmãos e irmãs em Cristo, com o povo de Deus. Em segundo lugar, o ministro da reconciliação. Nos últimos versículos do capítulo 1, Paulo escreve acerca do seu próprio ministério. Ele, Paulo, vai dizer que o seu ministério tinha como objetivo esta reconciliação. Ou seja, levar esta mensagem de que Jesus é aquele que nos reconcilia com Deus, o Pai. Este era o objetivo, este era o propósito, este era o ministério de Paulo. A sua filosofia de ministério era pregar o Evangelho, era pregar Cristo Jesus como aquele que nos reconcilia. E ele vai dizer que o seu ministério foi cercado por uma atmosfera de sofrimento, de aflições, muitas perseguições. Ele, por exemplo, estava escrevendo esta carta aos Colossenses quando ele estava preso. Exatamente. Paulo escreve estas palavras aqui quando ele estava preso em Roma. Mesmo assim, Paulo, com alegria, escreve esta carta para fortalecer a fé daqueles irmãos naquela igreja. E ele faz isso, ele passa por esta experiência difícil, de dor, de sofrimento, porque ele quer obedecer a Deus, em primeiro lugar, mas também porque ele quer abençoar a igreja. Paulo sabia que ele estava ali como um instrumento nas mãos de Deus para pregar o Evangelho, para testemunhar do Evangelho, para falar de Jesus, para fortalecer a igreja e para salvar aqueles que ainda não estavam salvos. Por isso é que ele se coloca como ministro do Evangelho, como um homem de Deus, como um porta-voz de Deus para levar este Evangelho da reconciliação. E claro, ele vai dizer aqui também, como ele também diz lá na carta aos Efésios, no capítulo 2 e no capítulo 3, que tanto ele, Paulo, quanto os demais apóstolos estavam pregando aquilo que a igreja deve continuar pregando hoje, aqui e agora, você e eu também. Advertindo o homem, ensinando o homem e apresentando todo o homem perfeito em Cristo. Advertir a todo homem, chamar o homem ao arrependimento do seu pecado. Ensinar a todo homem, instruir no caminho da sabedoria da palavra. Apresentar todo homem perfeito em Cristo, com o objetivo de contribuir para que nós estejamos crescendo, alcançando maturidade, fortalecimento espiritual. E aí, ele agora termina na última parte do texto proposto do nosso estudo da revista de hoje, em terceiro, falando sobre a maneira de ser dos reconciliados. Paulo não enfrentava uma luta apenas pelos colossenses. Desgastava-se provavelmente em oração também
por outros irmãos de outras igrejas, como, por exemplo, Laodiceia, e por todas as outras igrejas que ele teve o privilégio de conhecer pessoalmente. E o seu objetivo é muito claro, não apenas neste texto, mas em tantos outros textos das várias cartas que o apóstolo Paulo, em nome de Deus, escreveu para a igreja de Cristo. Ele queria consolar, ele queria também lutar pela comunhão, pela unidade dos irmãos e irmãs em Cristo e, em terceiro lugar, ele queria que eles tivessem muita certeza da palavra, muita convicção da salvação, do seu chamado, do ministério, da santidade, enfim, tudo aquilo que envolve o ministério da palavra, o ministério de Paulo como pastor, missionário e evangelista também. E para nós concluirmos hoje o nosso estudo da EBD Online, atitudes que devemos ter diante desse texto que estudamos. Interessante aquilo que o autor da revista coloca aqui. Primeiro, agradecer a Deus pelo plano da reconciliação por meio de Jesus Cristo. Sem isso, nós ainda estaríamos distantes e seríamos ainda inimigos de Deus. Então devemos agradecer todos os dias em oração a Deus, porque Ele mandou Jesus para nos reconciliar. Em segundo lugar, lembrar diante de Deus aqueles que hoje exercem o ministério da reconciliação, desvendando aos homens o mistério do Evangelho da reconciliação de todo homem com Deus em Cristo. Neste caso aqui, ele está falando sobre os missionários, ele está falando sobre os evangelistas, ele está falando sobre os pastores e sobre todos os outros que são usados pelo Senhor, para a pregação de Cristo, do Evangelho da reconciliação. E em terceiro e último lugar, também devemos pedir a Deus em oração que Ele nos ajude para discernirmos a verdade que é Cristo, que Ele nos capacite para que tenhamos a capacidade, a condição de discernir entre o que é verdadeiro e falso em todas as questões da nossa fé, principalmente este tema aqui, em que ele afirma que Cristo Jesus, o Senhor, é o nosso único e suficiente reconciliador do homem com Deus. Ele, Cristo Jesus, na cruz do Calvário, na sua ressurreição, suficiente para a nossa salvação eterna. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, muito obrigado porque você está estudando a Bíblia Sagrada conosco hoje, EBD Online, um projeto do Ministério de Educação Cristã da Primeira Igreja Batista de Macaé. Um grande abraço, Deus abençoe você, Deus continue abençoando o seu lar e a sua família também. Até o nosso próximo encontro.